Good to go? Ok. Olá, boa noite. Bem-vindos mais uma vez ao Broward Spirit Society, aqui na cidade de Pompano Beach, na Flórida, Estados Unidos. Começamos então mais uma noite. Tivemos a música, agora temos uma maravilhosa palestra, um estudo, um momento de reflexão, de entrega para mais conhecimentos que se transformem em sabedoria na nossa jornada. Mas antes, sem mais delongas, convido vocês a me acompanharem em uma pequena prece para começarmos. Respirando fundo. Vamos nos sintonizando com o momento de agora. Sentindo nosso coração bater, agradecendo pela nossa vida, pela nossa saúde, por mais uma oportunidade de mais um dia e mais uma semana se iniciando. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que trouxe tantos ensinamentos tão vivos até hoje, para o nosso dia a dia e nossa evolução, ao nosso Deus, nosso Criador, por sua perfeita sincronia em tudo que criou à nossa volta e nos criou. Agradecendo também aos nossos mentores individuais, que não nos julgam e sempre nos amparam e nos auxiliam nos nossos passos. Agradecendo também, em especial, aos mentores desta casa, que possamos, juntos, com gratidão, colher toda essa energia positiva, gostosa, leve, e emiti-las a todos os que mais necessitam de uma cura, de um amparo, de um abraço, de um alívio. As pessoas aos hospitais, as pessoas nas ruas, aos doentes, aos idosos, a todas as crianças. Que possamos, com a nossa saúde mental, espiritual e a nossa força do coração, sempre vibrar ao próximo, tanto quanto a nós mesmos, estendendo as nossas mãos físicas e as nossas mãos do coração. Que possamos fazer isso sempre no agora, não no amanhã. Que possamos semear, cultivar, plantar e colher esse ato de bondade nas nossas falas, nos nossos pensamentos, a partir de já. Que não deixemos para depois o carinho, a compaixão, a tolerância para com o próximo, inclusive a nós mesmos. Que possamos, então, de braços abertos, dar boas-vindas a mais uma noite, a mais um estudo, desejando luz e boas vibrações à nossa palestrante da noite, para que ela possa fazer um belíssimo trabalho e servir de instrumento no trabalho do bem. Pedimos, então, a permissão para dar início nos trabalhos da noite. Que assim seja. Querida Márcia, com procrastinação e o trabalho no bem, é com você. Obrigada. Hello. Ok. Boa noite. É um prazer estar aqui com... Ok. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu vim falar sobre a procrastinação e o trabalho no bem.
E é engraçado que a espiritualidade sempre trabalha de um jeito que os temas acabam se encaixando. Porque nesse mês o Alexandre falou também sobre uma parábola que ele falou bastante sobre a procrastinação. Isso é uma coisa frequente nas nossas vidas. Só que eu vou falar não tanto numa maneira filosófica, mas um pouco mais psicológica. Então vamos lá. Você adia tarefas que são importantes para você? Fica dando desculpas que até parecem verdadeiras quando está na busca dos seus objetivos? Você até parece que acredita, né, nas suas desculpas. Todos nós procrastinamos. Seja apertando o botão da soneca, adiando a ida ao dentista, ou empurrando com a barriga aquela tarefa que nós não queremos fazer. Sabe aquela tarefa? Pode ser a louça lá na pia, ou às vezes até é uma tarefa que nos dá prazer, que nós gostamos, mas ainda assim nós nos pegamos enrolando. E o trabalho do bem? Quantas vezes nós adiamos? Eu preciso e quero trabalhar no bem. Eu sei dos benefícios que ele proporciona. Mas aí nós pensamos, mas eu não sei o que eu vou fazer. Tem tanto trabalho bonito, né? Olha o BSS cantando, é lindo. Né? Mas aí nós ficamos pensando, então eu acho que eu vou me dar uns 30 dias, eu vou pensar o que eu quero fazer. Uau! Quando a gente vê, já se passaram 30 dias e não decidimos ainda. De repente já sei. Eu serei palestrante. Mas para ser palestrante, eu preciso escrever sobre alguma coisa. Uau, já sei. Vou escrever sobre a procrastinação. Essa é a história do Fernando. Essa palestra é dele, né? E eu estou aqui fazendo por ele. Para você ver como a gente procrastina até aquelas coisas. Não que ele não tenha um trabalho na casa, ele trabalha. Mas é importante que nós nos demos conta do quanto nós procrastinamos. E o trabalho no bem? O que ele nos proporciona? Ele melhora a depressão, a ansiedade, é um meio de nós fazermos a caridade, ele nos traz um grande bem-estar, o auto-amor melhora bastante. É uma maneira de resgatarmos os erros do passado e até do presente. Então, são inúmeros motivos pelos quais nós deveríamos trabalhar no bem. Sem contar, né, o bem que nós fazemos para o outro, mas em especial para nós mesmos. Porque muitas vezes, quando nós vemos o sofrimento do outro, nós percebemos o quanto nós somos abençoados. Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E uma das maneiras de amarmos ao próximo é através do trabalho no bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre as leis de amor, justiça e caridade. Então, o que é procrastinar? É o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. É um negligenciamento de atividades. Quais são as características do procrastinador? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se ocupar com tarefas menos importantes para não fazer o que precisa ser feito. A gente fica enrolando, faz um monte de coisa e daqui a pouco, não deu tempo de fazer, fica para outro dia. Sentimento de culpa e impotência que temos quando nos damos conta, puxa, poderia ter feito, né? E a culpa é bastante grande. E a ansiedade, né? O embate íntimo da situação, antes que ela aconteça, nós já ficamos naquela ansiedade. Tem que fazer, mas aí eu não consigo me mexer, enfim. As causas da procrastinação. As causas, ela pode ser psicológica. Digamos que lá na nossa infância, nós tínhamos alguém que fazia tudo por nós. E com isso, nós não cumpríamos as nossas obrigações. Ou quando íamos fazer alguma coisa, o nível de exigência era muito grande.
e isso acabava nos desmotivando. E com isso, nós sentimos que não somos bons o suficiente para realizar uma tarefa. A causa também pode ser física, né? Anemia, cansaço, depressão, problemas de tireoide. Nesse caso, nós temos que procurar ajuda. Ou a causa pode ser espiritual, pode ser um caso de obsessão. Mas nenhuma dessas causas deve ser motivo para eu continuar procrastinando. Eu tenho que procurar ajuda. Então aqui tem um ciclo da procrastinação que eu achei muito legal. É aquele fazer sem presença, né? Você tem algo para fazer, vai tomar um café. Abre um e-mail, entra no Facebook, inicia uma conversa no corredor, levanta para pegar água, volta para o Facebook. Acessa os conteúdos da internet, volta para a atividade que precisa fazer, percebe que não fez nada ainda. E aí o ciclo fica se repetindo o tempo todo. E eu achei um quadrinho aqui que eu achei o máximo, né? Tá resolvido, mas mês que vem eu começo a guardar dinheiro. Tá resolvido. Mês que vem eu começo a guardar dinheiro. E ela vai envelhecendo, né? Tá resolvido. Mês que vem eu começo a guardar dinheiro. Aqui jaz Márcia, né? Mãe dedicada, esposa carinhosa, péssima com finanças. E assim é tudo na vida. Muitas vezes nós procrastinamos uma vida inteira e nós sabemos disso. Esse é o grande problema. Por que procrastinamos as coisas que são realmente importantes para nós e vivemos com essa ansiedade, estresse, depressão e medo constantes? A procrastinação, ela está diretamente ligada com os nossos medos e crenças inconscientes que foram desenvolvidos durante a nossa vida. Existem as mais diversas razões pelas quais nós procrastinamos, mas todas elas têm raízes em comum, que são o perfeccionismo, o medo, as expectativas negativas em relação ao futuro. Eu já fico achando que tudo vai dar errado, então eu não me mexo. A falta de motivação ou a impulsividade. Mas eu vou falar sobre cada uma delas agora. A resposta para melhorarmos a procrastinação, porque a procrastinação não tem cura, mas nós podemos melhorar bastante, é o autoconhecimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o medo. Esse é um dos principais motivos da procrastinação, porque ele está associado com outros, como o medo de errar, o medo do sucesso, o medo de que o resultado não seja aquele que nós idealizamos, e isso tudo gera uma grande ansiedade. Provavelmente, todos nós já tivemos uma dessas atividades aqui. Eu trago 3 exemplos, como fazer uma prova, ou prestar um concurso, escrever um artigo, ou um livro, ou até um trabalho de conclusão, ou preparar um evento. E quando nós temos algo que nos tira da nossa zona de conforto, nós ficamos procrastinando. E aí nós começamos a ter pensamentos como: por que eu tenho que fazer isso se eu não vou conseguir? É aquele pensamento pessimista já para a gente não se mexer. Eu não tenho conhecimento sobre esse assunto e também não nos damos ao trabalho de pesquisar. Não vai dar certo. Eu nunca fiz isso antes. Então, né, já começamos a nos travar. Lembre-se, bom, depois eu falo sobre isso. De mãos dadas com o medo de falhar, ironicamente está o medo do sucesso. Todos nós já tivemos a sensação de que estamos em uma posição para a qual não estamos preparados. É o que se chama da síndrome do impostor. É uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas, pois ela acredita que tudo se deve à sorte ou foi porque alguém ajudou. Então, com isso, ela se acha uma fraude e que a qualquer momento poderá ser desmascarada. Nos sentimos
incapazes de admitir os nossos sucessos e ganhos. E assim, permanecemos convencidos de que não merecemos, embora tenhamos trabalhado para isso. Lembre-se, se você recebeu uma tarefa, provavelmente é porque você é a pessoa mais qualificada para fazê-la. Você demonstrou conhecimento, habilidade, experiência suficiente. Isso faz de você a pessoa mais recomendada para isso. Seja uma dieta, uma nova área de estudo, um novo emprego, uma mudança de cidade. Abrace essa mudança. Nem sempre a mudança é fácil, mas saiba que você irá aprender muito com ela. O perfeccionismo. Qualquer pessoa que pense em criar alguma coisa, seja fazer uma torta, um bolo ou montar um armário, por exemplo, ela tem aquele ideal perfeito na sua cabeça, que são as malditas expectativas. Porém, essa imagem, muitas vezes, ela não possui semelhança com o resultado final, principalmente quando nós não temos experiência, certo? Essa falta de alinhamento das nossas expectativas e da realidade pode nos impedir de iniciar uma tarefa. É o medo de que o resultado não seja tão perfeito quanto aquele que nós idealizamos. E assim, nós não nos damos nem ao trabalho de iniciar a tarefa. Então, ficamos adiando, achando que não vai dar errado. Como, por exemplo, fazer uma palestra. A primeira vez que eu fui fazer uma palestra, quando terminou a palestra, eu parecia uma vara verde. Sabe? Tremia e com o tempo a gente vai melhorando um pouquinho, não é perfeito, mas se nós treinarmos todo dia, a gente vai conseguir melhorar um pouco a cada dia. Se você não iniciar uma tarefa, você vai ter aquele ideal na sua cabeça e acha que vai ficar imune a críticas. Mas como que você vai ser criticado se não fez nada? Não tem como. Quantas vezes nós vemos que algo não foi bem feito? Parece que não se esforçaram muito para isso. Mas nós temos que lembrar que o perfeccionismo é completamente diferente da excelência. A excelência é quando eu faço o meu melhor. Não significa que seja a perfeição que eu idealizei ou a que os outros imaginam. Dificuldade de iniciar. Não é fácil ficar inventando desculpa, né? Olha só. Eu não pesquisei o suficiente. Só preciso fazer mais uma coisinha antes de começar. Vou entrar no Facebook mais umas 10 vezes, aí depois eu começo. Tenho muito tempo ainda, quando vê o tempo já está estourando, né? Acho que preciso me qualificar melhor. E aí tem inúmeras desculpas que nós ficamos criando. Grandes coisas na vida, elas não são prazerosas o tempo todo. Como ter que dizer não para o filho, por exemplo. A felicidade, ela não é prazer constante. Essas desculpas, elas são fatais e elas nos fazem sofrer. Nós estamos enganando a nós mesmos e, no fundo, nós sabemos disso. Tudo depende de você. Mesmo que estejamos esperando que outra pessoa faça a sua parte e que a nossa parte depende da do outro, ainda assim há alguma coisa que podemos verificar o que nós podemos ir fazer para ir adiantando. Se não tiver nada, ainda assim eu posso ligar para o outro e dizer, olha, eu estou esperando pela tua parte para que eu possa iniciar a minha. Então sempre há alguma coisa que nós podemos fazer. A falta de motivação. Algumas pessoas, elas agem pela empolgação. Quando elas estão empolgadas, eu vou, eu faço, eu isso, eu aquilo, mas passou aquela empolgação, elas ficam completamente desmotivadas. Para encontrar a motivação, descubra por que você está fazendo essa tarefa. Por que ela é importante para você, por que ela é importante para a sua vida. As coisas simples, como pagar as contas e fazer o jantar, por exemplo, elas podem ser chatas e cansativas,
Mas quando nós pensamos que não gostaríamos de receber uma ligação de cobrança ou de ficar comendo fora o tempo todo porque é ruim ou porque é caro, tenha certeza de que a vontade vai aparecer. Em um nível prático, se nós limparmos o nosso apartamento, a nossa casa, ele vai ser um lugar mais agradável para que possamos viver. Preparar uma tarefa para a nossa aula significa que nós iremos aprender alguma coisa. O truque é encontrar algo de pessoal no assunto ou na tarefa que você tem a fazer. O que eu vou aprender com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se a tarefa é pessoal, perceba como ela vai melhorar a sua vida. Se nada disso der certo, comece e termine a tarefa. Assim você terá menos uma coisa para fazer e por si só isso já deveria ser motivo suficiente para você começar e terminar o que você tem para fazer. O autoconhecimento. Uma das formas de reduzirmos o autoconhecimento, porque como eu disse, não tem cura, a procrastinação, é através do autoconhecimento. Você tem que prever as suas atitudes futuras, sabendo que você vai procrastinar, mas que todos os dias você vai buscar melhorar um pouquinho mais. Significa que eu vou errar menos amanhã do que eu errei hoje. Eu vou buscar me observar mais. Quando desenvolvemos o autoconhecimento, tomamos conhecimento de nossas metas, desejos, objetivos e propósitos. Repensamos nossas atitudes, fortalecemos nossas qualidades, enfrentamos as eventuais mudanças de cabeça erguida. Potencializamos nossa coragem, reconhecemos e aceitamos nossas emoções negativas e trabalhamos para que elas sejam melhoradas. Por que o ato de procrastinar pode fazer mal para a nossa saúde? Porque quando nós procrastinamos, nós não nos sentimos bem quando adiamos uma tarefa, porque aquilo é como goteira, né? Fica na nossa cabeça, né? Ai, porque eu tenho que fazer. Não, mas vou fazer outra coisa, a gente fica enrolando, mas não relaxa nunca. Pessoas que têm o costume de adiar as suas tarefas, elas têm mais dores de cabeça, mais dores de estômago e elas ficam doentes com mais frequência. Além disso, procrastinar aumenta o nível do nosso estresse, baixando o nosso sistema imunológico, abrindo portas às doenças infecciosas. O Departamento de Psicologia da Universidade de Carleton, no Canadá, constatou que os procrastinadores, eles deixam de lado coisas simples como a prática de exercícios, alimentação saudável e idas ao médico. E isso pode ser fatal às vezes, né? Se procrastinar é tão ruim, por que é tão irresistível, né? Por que a gente gosta tanto de procrastinar? Você já experimentou falar para um obeso que ele precisa ingerir menos 40% de alimento do que ele tem ingerido? Já experimentou falar para um depressivo que ele precisa acabar agora com todos aqueles pensamentos pessimistas? Parece fácil fazer, né? Falar é fácil, mas fazer é mais difícil. O mesmo acontece com o hábito de procrastinar. A consciência sobre a existência do ato existe. Aliás, é a causa de tanto estresse na vida do procrastinador crônico, porque nós sabemos que procrastinamos. Ao mesmo tempo, existe aquela vontade incontrolável de ceder à diversão, mas ela sempre vem acompanhada da culpa. É como assim, eu tenho que entregar um trabalho da faculdade, eu prefiro ir para a festa e aí depois o meu tempo estourou e vem a culpa. Seria fácil, porém, se a procrastinação só acontecesse com aquelas tarefas chatas, né, que nós não gostamos de fazer. Mas como explicar quando nós procrastinamos aquelas coisas que nós gostamos de fazer? Por exemplo, escrever pode ser algo que eu seja apaixonada a fazer e esteja 100% ligado
com o meu propósito de vida. E ainda assim eu me pegar enrolando para iniciar, escrever um artigo. Por que que isso acontece? A culpa é da nossa impulsividade, que está conectada, tem uma boa influência da nossa genética. Por mais que escrever seja uma fonte de prazer para mim, isso me tira da minha zona de conforto e isso gera uma certa insegurança. Isso explica por que em alguns momentos nós somos atraídos pela impulsividade natural que implora pelo prazer imediato. Para não ceder à nossa impulsividade, nós usamos um último recurso, que é a nossa força de vontade. Venha para o lado negro da força. Nós temos cookies, às vezes rabanetes, vocês vão entender por quê. Não abuse da sua força de vontade, ela tem limites. Você lembra da sua lista de resoluções para o final do ano passado? Quantas delas você conseguiu cumprir? Talvez você tenha conseguido iniciar meditar todos os dias e academia 3 vezes por semana, mas quantas delas você continua fazendo, quantas você iniciou e parou e quantas que você não iniciou? Se você conseguiu, parabéns. Se não cumpriu, a explicação é muito simples. Você decidiu e colocou toda a responsabilidade na sua força de vontade. Quantas vezes você já ouviu falar que depois que eles comessem, eles não tinham contato um com o outro. Depois que eles comessem a sua porção, eles teriam que montar um quebra-cabeças que propositadamente foi escolhido um que não tinha solução. E qual foi o resultado que eles chegaram? Aqueles que tiveram que comer rabanete cheirando cookies, eles desistiram rapidinho de tentar montar o quebra-cabeça, enquanto que os outros, eles persistiram um pouco mais. Então, eles chegaram à seguinte conclusão. O esforço exigido pelos candidatos para comer rabanete ao cheiro de cookies consumiu toda a sua energia, o que minou o seu autocontrole. Se não podemos contar apenas com a nossa determinação para acabar com a procrastinação, qual seria a nossa solução então? Vamos ver. Como que a doutrina espírita vê a procrastinação? Esse tema, ele envolve 3 aspectos: o filosófico, o psicológico e o espiritual. Procrastinar nos deixa claras evidências das consequências no plano material e espiritual. Porque quando a gente fica enrolando aqui, a gente acha que tá tudo bem, mas quando chega do lado de lá, nós nos damos conta do quanto nós poderíamos ter feito e não fizemos. Dependendo daquilo que nós fizermos aqui, pode suscitar luzes no nosso caminho ou não. E aí nós nos arrependemos. Muitas vezes, nós buscamos evitar desconfortos, exposições a julgamentos, evitamos a possibilidade de nos frustrar e assim nós criamos um monstro que nos traz muito medo. É como diz aquela música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Claro que a hora, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, mas ao mesmo tempo é muito melhor nós agirmos do que sentirmos aquele desconforto de não ter realizado aquilo a que nos propusemos, em especial o trabalho no bem. Às vezes nós achamos que não temos talento nenhum, mas com certeza tem trabalho para todo mundo, nem que seja escutar alguém, ajudar qualquer pessoa de qualquer forma, sempre há trabalho para todos. E o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre a procrastinação? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem,
e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes custa. Pois que lhes era facultado a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos, também há preguiçosos que recuam diante da vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votarão e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar a vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade, né? Geralmente, quando chegamos do lado de lá e o véu é retirado, nós nos arrependemos de muita coisa. Então, não só em relação ao trabalho do bem, mas nós temos que nos observar no dia a dia, a fim de que procuremos procrastinar menos, cada vez menos, né, para que depois não cheguemos do outro lado e nos arrependamos. Como evitar a procrastinação? Para ter resultados, você deve ter foco, que é parte fundamental para o sucesso. É preciso uma intenção genuína, é preciso que você tenha metas, sem elas jamais teremos foco. O foco é a direção que você dá a uma única meta, no máximo 2. Então não adianta se encher de metas e tentar realizar tudo ao mesmo tempo. Vá devagar, se você vai fazer dieta, você vai à academia, você vai comer menos, mas o seu foco é emagrecer, ok? 1 ou 2 metas no máximo. Como mudar isso? Primeiramente, nós temos que agradecer as dificuldades que a vida nos dá. Era o que Chico já nos dizia. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Muitas vezes a gente quer as coisas na mão, né? Muito fácil. E a vida não é assim. Força do hábito. Não basta a vontade. É preciso uma ação para que possamos quebrar o vício da rotina, para que saiamos do estado de letargia. É preciso adquirir novos hábitos. É preciso vontade, mais ação. Nós somos aquilo que repetidamente nós fazemos. Então, se nós temos o hábito de procrastinar, nós vamos continuar fazendo. Então, nós temos que mudar os nossos hábitos. Não importa qual é o nosso objetivo. Se é parar de fumar, se é ir mais à academia, se é estudar 1 hora de inglês por semana ou por dia, a melhor maneira de obtermos sucesso na nossa empreitada é usar a força de vontade como impulso inicial e depois garantir a consistência, transformando essa ação num hábito. Como que eu vou transformar essa ação num hábito? É preciso descobrir qual é a força propulsora que nos motiva a perseguir um objetivo. 2. É preciso monitorar atentamente seu comportamento enquanto persegue o objetivo já estabelecido. E somente depois a força de vontade surge como parte do processo. Eu já tenho que me ver lá naquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e depois sim utilizar a força de vontade. A arma contra a procrastinação é criarmos um novo hábito. O hábito é aquilo que nós não nos questionamos mais, a gente simplesmente faz. Então, se eu me propus a ir à academia 3 vezes por semana, eu não me pergunto mais, eu simplesmente vou naqueles dias que eu estabeleci. Isso vira um hábito. Só para dar um exemplo para vocês, digamos que eu esteja querendo emagrecer. E todo dia depois do almoço eu tomo um cafezinho. E aí eu tomo aquele cafezinho e me dá vontade de comer doce.
mas aí eu estou de regime. O que eu tenho que cortar na minha vida? Eu tenho que cortar o gatilho, que é o café que me leva ao doce. Mas sobre isso eu falei nessa palestra sobre crenças limitantes há um ano atrás, acho que foi em novembro do ano passado, deve estar no Facebook do centro, aí está bem explicadinho. Então tá. Não existe uma maneira de nós acabarmos de vez com a procrastinação, mas existe uma maneira de nós administrarmos a níveis bem baixos. Então aqui eu trago um vídeo que ele traz algumas dicas para que possamos melhorar um pouquinho. Eu me lembro há alguns anos, quando ainda estava na faculdade e tinha começado a trabalhar. Todas as manhãs eu apertava o botão de soneca do meu despertador pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Até que então, finalmente acordava e tinha que sair correndo, pois estava sempre atrasado. Parecia que eu tinha uma habilidade única, um dom. Eu era mestre em fazer todas as minhas tarefas no último minuto, mas definitivamente isso não era motivo de orgulho. O pior de tudo é que além de ter que enfrentar todo o estresse e a pressa para terminar as coisas no último minuto, muitas vezes esse vício por deixar para a última hora arruinava a qualidade das minhas tarefas e projetos. Sem falar que eu acabava sendo engolido pelo grande acúmulo de coisas simples e fáceis, que pelo fato de eu postergar constantemente ou até esquecê-las, se transformavam em coisas muito maiores e mais difíceis de serem resolvidas. O tempo foi passando, eu fui experimentando algumas coisas e, sem perceber, minha vida foi aos poucos se transformando. Agora, depois de alguns anos, eu finalmente percebi o poder que uma simples técnica teve em minha vida e os resultados impressionantes que ela gerou. Eu a chamei de técnica 3, 2, 1, agora. Na próxima vez que você for confrontado por uma tarefa que precisa fazer, mas que não quer fazer ou que faça você pensar 2 vezes, você deve começar a contar regressivamente. 3, 2, 1 e então parar tudo o que você estiver fazendo e agir imediatamente para finalizá-la. É claro, existem algumas regras para aplicá-la. A tarefa tem que ser algo possível e que você possa executá-la exatamente naquele momento e naquele lugar. O mais legal dessa técnica é que ela evita a inércia. Você já reparou que na maioria das vezes em que somos confrontados por tarefas que não queremos fazer ou que nos falta motivação, se ficarmos parados por alguns momentos, esperarmos ou postergarmos, a tendência é que fique cada vez mais difícil de dar um passo adiante e realizar a tarefa, e a gente acaba ficando cada vez mais parado e inerte. É como dizia Isaac Newton, um corpo parado tende a continuar parado, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. O que acontece é que, com a técnica, você age imediatamente para se livrar daquela tarefa, e, consequentemente, você acaba não permitindo que a inércia domine o seu corpo e a sua mente. Então vamos supor que você acabou de chegar em casa, depois de um dia longo, e que você pretende ir à academia. Você sabe de toda a importância de fazer exercícios físicos e de cuidar da sua saúde, mas tem uma extrema dificuldade de encontrar a motivação necessária para transformar a tarefa em realidade. Não invente de sentar no sofá e dizer que só vai descansar alguns minutos para se preparar para a academia. Fatal. Ou então que só vai dar uma checada nas suas redes sociais no celular antes de ir. Pare imediatamente. Largue o celular, se levante e comece. 3, 2, 1, ir para a academia. A mágica acontece quando a técnica acaba se transformando em um hábito. Muitos especialistas no assunto dizem que são necessários cerca de 21 dias seguidos para transformar uma atividade em um hábito. Mas por experiência própria, não levou muito mais do que 1 semana ou 2 para mim. O segredo é você aplicá-la em simplesmente todas as tarefas desagradáveis que você se deparar ao longo do dia. A louça está se acumulando? 3, 2, 1, lavar a louça. Seus dentes estão sujos? 3, 2, 1, escovar os dentes. A lata do lixo está cheia? 3, 2, 1, colocar o lixo para fora. Depois de algum tempo fazendo isso, você vai perceber que cada vez você terá menos resistência para enfrentar as tarefas. E é neste momento que você terá descoberto o verdadeiro potencial dessa técnica. Apesar dos efeitos muito bons, a chave dessa técnica não é simplesmente te ajudar a colocar o lixo para fora ou te incentivar a escovar os dentes, mas o verdadeiro poder dela está na capacidade de transformar seus antigos hábitos indesejáveis em novos hábitos positivos. Você vai perceber que com o tempo,
Essa pequena técnica de agir imediatamente vai estar tão internalizada na sua mente que não importa o que seja, ou quão desafiador e difícil seja a tarefa, você será capaz de realizá-la. Quando nós conseguimos transformar em um hábito, é bem como escovar os dentes, né? A gente vai lá, escova, toma banho todos os dias e não se questiona por isso, né? E em relação ao trabalho no bem também, porque os benefícios são tão grandes, faz um bem enorme para a gente. Eu que faço, né, palestra, ou quem canta, ou dá passe, eu não sei o quê, é um compromisso que a gente tem toda segunda, todo sábado, você está ali e tem um prazer enorme. Nós ganhamos muito mais do que damos, né? O benefício é muito maior para quem faz do que para quem recebe, com certeza. Então, eu espero que, né, se você tem alguma dificuldade, se você procrastina, eu procrastino também, né? Não em relação ao trabalho no bem, mas em outras coisas também, né? Que a gente possa se ajudar, né, todos nós, para que possamos melhorar, né? Vamos entrar 2021 procrastinando menos. Então, vamos lá aos avisos. Bom, nós continuamos com a transmissão ao vivo, nas segundas às 8, sábados às 6h30, nas quartas às 8 da noite, em inglês, né, as palestras de 30 minutos, mas já estamos recebendo algumas pessoas aqui, desde que com máscara, com distanciamento, né, você já pode ver. O Evangelho no Lar continua todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite. Se você precisar de atendimento, entre em contato com a casa, né, em especial com o Alexandre, né, que nós continuamos fazendo o atendimento. A meditação continua às 6h30 em português e às 7 em inglês, através do nosso canal no YouTube. A nossa cantina continua, né, aos sábados, né, venha participar, nossa casa continua tendo que pagar as contas, então nós contamos com a sua ajuda. O Yard Sale continua o shopping online, através das redes, e eles também já estão fazendo aqui o bazar. Se você tiver interesse ou se quiser doar alguma coisa, é só entrar em contato com a casa. E os recados gerais. Então, vamos fazer a nossa oração para encerrar, agradecendo ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos anjos de guarda, pela oportunidade do trabalho que nos dão, que nos enriquece e que nos torna pessoas melhores, que possamos cada vez mais amparar e auxiliar o próximo, seja através dessa casa, onde quer que seja, pois o trabalho é uma maneira, né, de nós buscarmos a nossa evolução através da caridade. Amado Mestre Jesus, ilumina as nossas consciências, ajuda-nos a procrastinar menos, em especial em relação ao trabalho no bem, e que a nossa semana seja iluminada. Que assim seja. Muito obrigada.